Audiobook Roubadores de Infância, autor Adeildo Silva. Capítulo 8. Um pai de coragem. Eu me chamo Domingos Antônio Piccone. Sou o segundo de 4 filhos dos meus pais. A história da nossa família é um pouco complicada. Meus pais tiveram relacionamentos e filhos com outras pessoas antes de se casarem. Meu pai teve uma filha que conheceu há 5 anos. Pois, apesar de tê-la registrado após o nascimento, nunca mais tiveram contato, e ela foi criada como filha pelo padrasto. Há 10 anos, meu pai descobriu que estava com câncer de próstata. O diagnóstico era de morte. Então, como nós tínhamos o contato da filha dele, eu entrei em contato com ela para tentarmos uma aproximação, mas ela se recusou. Apesar disso, se a situação do meu pai ficasse mais grave, eu o levaria de qualquer modo, nem que ele abrisse o vidro do carro e gritasse, me perdoa. Entretanto, Deus foi misericordioso e meu pai foi curado. E dessa forma, o encontro deles não aconteceu naquela época. Há 5 anos eu recebi uma ligação dizendo que a minha irmã estava com câncer, sentenciada à morte. Então, eu levei meu pai ao hospital e diante de toda aquela situação, eles se conheceram, abraçaram-se, pediram perdão um ao outro e houve um concerto. Conhecemos o esposo e os filhos dela, mas alguns dias depois ela faleceu. A minha mãe, do primeiro casamento, teve 2 filhas. Porém, tendo se separado, deixou as meninas que foram criadas pela avó paterna. Não tenho muito contato com elas. Uma delas, infelizmente, tem um coração muito ferido e por esse motivo não quer nenhum tipo de aproximação. Segundo o que sei, a minha mãe é falecida. Nós tivemos pouco contato e vou explicar o porquê. Bem, meus pais se encontraram após terminarem os seus primeiros relacionamentos e decidiram se casar, mesmo contrariando os meus avós paternos, pois esses repudiavam o divórcio. Após o meu nascimento, nos mudamos para uma cidade no interior de São Paulo. O meu pai tinha um caminhão e foi trabalhar numa empresa multinacional de plantação e exportação de suco de laranja. Nossa vida era boa. Recordo-me de muita coisa de quando eu tinha 4 anos de idade, das minhas brincadeiras em família, das nossas tardes com a casa limpa, de nós sentados na varanda de casa, quando a minha mãe colocava um disco na vitrola para tocar. Apesar de ser muito novo, o sentimento que eu tinha era de uma vida tranquila. Nessa época, minha irmã Alessandra já havia nascido e meus pais haviam adotado uma recém-nascida, a nossa irmã mais nova, a Elisandra. Certo dia, entretanto, algo aconteceu que mudaria o curso da nossa vida completamente. O meu pai estava trabalhando quando se deparou com um acidente. O motorista de um caminhão desceu uma ribanceira e estava preso nas ferragens. Ele desceu, ajudou a tirar o homem e salvou a vida dele. A partir dali, eles passaram a ter grande amizade. Meu pai até conseguiu agregá-lo na mesma empresa que trabalhava. Ele passou a frequentar a nossa casa sempre, até que um dia, após meu pai o ter chamado para o trabalho, ele respondeu, Mário, eu não vou poder carregar o meu caminhão hoje, porque preciso fazer uma revisão e vai demorar uns 2 dias. O meu pai concordou e foi sozinho. Infelizmente, era mentira, pois naquelas idas lá em casa, o homem e minha mãe acabaram se envolvendo e tendo um relacionamento extraconjugal. Ela arrumou suas malas, colocou no caminhão do suposto amigo da família, nos trancou em casa e foi embora. Foi um choque muito grande para o meu pai, quando ele retornou e percebeu o que verdadeiramente havia acontecido. Ele ainda tentou recorrer à família dele que morava no Paraná, mas todos lhe viraram as costas e lhes disseram que haviam avisado que a minha mãe não prestava e que o casamento não daria certo. Até mesmo o aconselharam a nos dar para a adoção. Louva a Deus pela postura de homem que o meu pai teve. Ele foi um guerreiro, não nos largou em um orfanato, muito pelo contrário, cuidou de nós e durante um tempo nós até moramos na cabine do caminhão. 4 filhos, uma recém-nascida, a dor de uma traição, o abandono da esposa e a falta de apoio da família. Em meados de 1977, a empresa que ele trabalhava fez uma boa proposta e nos mudamos para Tangará da Serra, Mato Grosso. Assim, ele afastou-se de toda a sua família e nosso padrão de vida mudou.
Ele contratou uma empregada que cuidava de nós praticamente o dia inteiro, pois ele passou a trabalhar bastante, até que um dia precisou ser atendido no hospital. Gostou muito da enfermeira que tratou dele, começaram a namorar e casaram-se. Ela era 10 anos mais nova e decidiu criar os 4 filhos do marido. Também louvo a Deus pela vida dela, a qual eu chamo de mãe. Respeito muito a atitude que ela teve de nos criar, apesar de não ter sido fácil para nenhum de nós. Como filhos, sofremos muito, pois já não tínhamos o amor de nossa mãe, e após aquele casamento, também nos foi tirado o amor de pai. Ele saía muito cedo para trabalhar e quando voltava, ela já havia nos colocado para dormir. Algum tempo depois, meu pai negociou uma fazenda e nos mudamos para lá. A nossa vida era trabalhar, e apesar de não sermos desobedientes ou bagunceiros, apanhamos muito da nossa madrasta. Quando morávamos na fazenda, eu fiz a minha primeira lavoura de arroz, mas não cheguei a colher, pois quem negociou a propriedade ao meu pai falsificou os documentos e nós fomos perseguidos por pistoleiros que nos expulsaram do local. Perdemos tudo o que havíamos conquistado. Com quase 17 anos, saí da casa do meu pai e fui viver a minha vida, ter a minha independência. Deus sempre supriu as minhas necessidades e logo consegui a minha casa, minhas roupas, ter as despesas pagas e nunca precisei pedir um centavo a ninguém. Glórias a Deus por isso. Em 1990, recebi um convite de um primo para trabalhar na fábrica de calçados que ele havia acabado de montar no Paraná. Conheci a minha namorada, a Ana Rose, que veio a ser a minha esposa. Nós tivemos muitos bons momentos, mas também diversos problemas no casamento. Penso que nos casamos muito novos, não tínhamos experiência e nem conhecimento em Deus, e a nossa relação era meio entre tapas e beijos. Algum tempo depois nos mudamos para Cuiabá, Mato Grosso, porque nessa época eu já trabalhava como vendedor externo e vendia os calçados que o meu primo fabricava em todo o estado de Mato Grosso. 3 anos depois nasceu a minha filha, a Anne Caroline, mas o meu casamento ia de mal a pior. Os anos se passaram e chegou a um ponto que nós apenas morávamos na mesma casa. Em setembro de 2009, antes da separação, a minha filha, com 13 anos na época, era a minha melhor amiga. Ela dizia: "Ah, pai, essa briga com a mãe está difícil, vocês vão ter que se separar." E acabamos nos separando de fato. Entretanto, depois que saí de casa, a minha filha, que me achava o ídolo dela, que havia até mesmo falado que iria morar comigo, recebeu uma proposta da mãe: "Filha, se você cortar o relacionamento com o seu pai, se você cortar 100% o relacionamento com ele, tudo que você quiser na vida, eu vou deixar você fazer." E foi assim que aconteceu. A Anne cortou todo o relacionamento que tinha comigo, pessoal, telefônico, e-mail, mensagem, e se afastou completamente de mim. Um ano depois, ela começou a namorar com um homem de 22 anos, com a aprovação da mãe. Bebia, fumava narguilha em casa e fazia literalmente tudo o que queria. Foi muito difícil ver tudo aquilo acontecer. Lutei muito contra, fui duro, grosso, e isso acabou resultando em um processo com medida protetiva. E eu tinha que estar afastado dela ou dos familiares da minha esposa 300 metros, sob pena de prisão. Infelizmente, quando a minha filha completou 16 anos, sem eu saber, foi emancipada e estava com um casamento marcado. Eu tentei intervir quando soube, mas já não houve tempo. 2 anos depois, ela se divorciou e foi morar em Maringá, Paraná. Passou a frequentar uma igreja, mas não se firmou. Hoje vive com um rapaz, mas ainda não parou completamente com o cigarro. Eu tive uma infância roubada. Na verdade, não tive infância. Minha madrasta era muito rígida e eram raras as vezes que nós brincávamos. Lembro-me que fiz amizade com os meninos de classe média alta, e as poucas ocasiões que consegui ir até a casa deles brincar, notava que eles tinham uma família diferente da nossa. Certa vez um deles se machucou e foi chorando até a mãe dele, que o abraçou e cuidou do seu machucado. Eu só pensava que não sabia o que era aquilo. Nunca tive um abraço de mãe. Às 3 horas da tarde era a hora do lanche deles. A mãe os colocava no colo e lhes dava comida.
assim como também nos dava pão com presunto e um suco ou refrigerante. Era um tratamento diferente do que conhecíamos. Eu via o trato e o zelo que as outras mães dispensavam aos filhos, e isso o diabo me roubou. Não apenas de mim, como também dos meus irmãos. As minhas duas irmãs, por parte de mãe, foram criadas com excelência pela avó paterna. De repente, elas tenham recebido esse amor. A minha irmã, por parte de pai, foi criada pela mãe. Então, conheceu o amor de mãe e teve um padrasto que a criou como filha. Mas nós não. Apesar do nosso pai cuidar de nós, nos alimentar e não nos ter deixado em um orfanato, fomos criados sem o amor de mãe e de pai. Eu fui pai aos 24 anos de idade. Procurei dar amor e carinho à minha filha, mas a consequência do meu pecado e as maldições hereditárias também lhe arrancaram a infância. E o mal encontrou lugar para se repetir. Meu pai se separou, eu me separei, minha filha se separou, e nós não pudemos aproveitar a nossa infância. Meus irmãos também sofreram em seus casamentos, assim como alguns de seus filhos. Alguns já estão casados ou se relacionam pela terceira ou quarta vez. Levam uma vida de bebedices. Nós que tivemos nossa infância roubada, também não soubemos dar uma infância digna aos nossos filhos. Podemos facilmente perceber a presença de uma maldição hereditária dentro da nossa família. E entendo também que, como consequência dessa falta de raízes, hoje temos problemas em diversas áreas de nossa vida, seja a nível espiritual, secular, amoroso, afetivo, profissional ou financeiro. Quando alguém ou o diabo rouba a infância de uma pessoa, também rouba o futuro, a personalidade, os sentimentos, os relacionamentos, uma vida inteira. Porém, há uma esperança em Cristo. Hoje estou com 48 anos de idade, e mesmo o diabo tendo roubado a minha infância, as maldições hereditárias terem destruído uma parte da minha vida, atualmente congrego no Ministério Tesouros Eternos com o bispo Rinaldo Job, que é meu pastor há 10 anos, um homem de Deus e um grande amigo pessoal, de quem tenho seguido as orientações espirituais e profissionais. Na vida sentimental, joguei um casamento fora. Estou no meu segundo casamento, mas graças a Deus vivo uma vida tranquila e abençoada com uma esposa maravilhosa. Nós temos alcançado os bons frutos em nossa vida espiritual, conjugal e financeira. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos líderes, que têm nos discipulado em todos os sentidos com grande sabedoria. Eu aconselho as pessoas que tiveram sua infância roubada e que de uma forma sofreram na vida e ainda carregam um peso, a orientarem-se com seus pastores, abrirem o coração, contarem a sua história e serem obedientes às ordenanças bíblicas que o pastor deles irá lhe passar. Eu e a minha esposa temos esse hábito de conversar bastante com os nossos líderes. Às vezes em que o bispo me orientou e eu, por vontade própria, não obedeci, o que deveria dar certo, deu errado. Então hoje, obedeço ao meu pastor, pois sei que ele é um homem direcionado por Deus. A mudança de vida é extraordinária quando você passa a ser obediente à sua liderança. Tanto eu quanto a minha esposa somos testemunhas vivas disso. Glorifico a Deus e exalto o nome do Senhor Jesus por tudo aquilo que tem feito em minha vida. Eu estou resgatando a cada dia tudo aquilo que o diabo me tomou. Quando nos encontramos com Deus, Ele muda o nosso nome de derrotado para vitorioso. Domingos Antônio Picconi.